Deu controle. Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui então. Tá. Isso. Tá aparecendo aí? Sim, legal. Tô vendo a sua tela. Muito bom. Tá. Tá aparecendo. Então tá. Então tá, pessoal. As apresentações anteriores foram, eu achei bem interessantes, eu acompanhei ontem de tarde, hoje também. Teve autobiografia, né? Histórias muito interessantes sobre a relação com o Wolfram, muitos exemplos práticos, demonstração de produtos, como a gente acabou de ver, super interessante, né? Apresentação de funções novas, assim por diante, né? Eu gostei bastante da palestra do Sr. Márcio Faria Rosa, a questão dos laboratórios virtuais de cálculo, álgebra e geometria, que tem um pouco a ver com o que eu vou falar aqui. Só que, na verdade, a minha apresentação ela é mais um relato de como eu estou começando a usar mais a linguagem Wolfram, né, nas aulas, no dia a dia. Assim. Então, ela não é, na verdade, uma apresentação muito sofisticada, tá? Minha ideia foi focar bastante na questão da praticidade do notebook, tá? E vamos lá, então, eu vou falar um pouco sobre, mostrar algumas coisas que eu fiz. Realmente não tem nada muito sofisticado, tá? Eu vou só falar um pouquinho sobre aqui a primeira palestra que eu ministrei, que foi em 2018, na segunda semana acadêmica, curso de Engenharia de Energia, lá da UERGS, onde eu trabalho, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive, assim, apresentando alguma coisa sobre a linguagem Wolfram, né? Aqui eu tenho só para dar uma ideia para vocês, então, o que eu apresentei naquela vez não era ainda em sala de aula, né, mas eram vários alunos meus, né, e gente de fora também. Então, eu fiz uma apresentação bem básica, aquela coisa padrão, né, eu fiz aqui uma série de, enfim, demonstrações no início, a questão dos gráficos, né, como construir gráficos. E, ok, isso é bem básico mesmo, mas muita gente ficou interessada, né, eles vieram falar comigo até para talvez fazer um curso sobre isso, né. Eu ainda não cheguei a implementar um curso, mas eu estou pensando aqui. Então, por exemplo, parte de cálculo, né, em limites. Enfim, aquela coisa que a gente está acostumado a ver nos tutoriais da própria Wolfram, né? Alguma coisa eu adaptei desses tutoriais, alguma coisa eu mesmo fiz aqui, enfim. E para os alunos foi uma experiência bem interessante, assim, o pessoal que assistiu a palestra, né, vieram conversar comigo depois. Eles não conheciam, vários não conheciam a linguagem Wolfram, nem matemática, né? E eu me motivei para fazer o curso, mas eu ainda não tive tempo de fazer isso, né? Na época eu fiz alguma coisa, mostrei uma coisa sobre o uso de matrizes, vetores, né? Eu estou agora ministrando a disciplina de álgebra linear, geometria analítica, na época eu não estava ainda. Então, mas mesmo assim eu fiz umas demonstrações disso. Operações escalares, vetores, ok. Enfim, uma série de coisas aqui, básicas, né? Eu acho que eu vi umas 2 horas e meia apresentar isso aí. A palestra se chamava tinha a ver com data science, né, aplicação de linguagem Wolfram data science, mas eu acabei apresentando muito mais coisa geral, né, introdutória, porque muita gente não conhecia, né. Aqui está o meu gatinho, o Leôncio, enfim, fiz as demonstrações de uso da câmera, aquela coisa toda, essa parte que é interessante da computação geométrica, enfim. E quando eu cheguei na parte de data science, então, eu uma parte um pouco mais teórica sobre isso, né. E aqui, na verdade, foi a primeira vez que eu montei um material, assim, mais extenso no notebook, né? E eu comecei a gostar bastante dessa coisa da praticidade do notebook, né? Então, por exemplo, aqui eu ponho aqui o Ctrl e as pinhas ali, eu consigo abrir e fechar as abas, enfim. Eu comecei a achar muito prático isso aqui, tá? Eu demorei um pouco mais para acabar utilizando. Aqueles exemplos aqui são da Wolfram, né? Example Data. Eu acabei demorando um pouco mais, eu ainda estava acostumado a usar enfim, o PowerPoint, aquela coisa toda, né? Mas eu comecei a pensar, bom, isso aqui deve ser bastante prático para preparar material novo, né? Esse tipo de coisa. Então, eu fiz isso aí, né? E como eu disse, eu pretendo fazer um curso, provavelmente de extensão, talvez ano que vem, né? Sobre isso, aproveitando que teve um retorno interessante. A nossa universidade já não tem enfim, um plano, né? Uma assinatura da linguagem Wolfram, né? No meu caso, eu pago a minha licença, certo? Eu pago ela, eu tenho aquele Premier Service, né? Então, é um investimento, claro, anual que eu faço, mas para mim está sendo bastante. Eu usava antes
eu fiz meu segundo doutorado, enfim, eu tinha daí na licença de estudante, né? Eu tinha, acho que era da versão 7, 8, e depois eu resolvi pegar a acadêmica mesmo, né? E eu também tenho a licença do System Modeler. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre a questão do trabalho com as disciplinas, e tem a ver também essa questão de que os alunos não têm acesso direto. A gente sabe que dá para usar o Wolfram Cloud, a coisa toda, né? Mas eu ainda não me animei assim a ir a fundo nisso, né? Aos poucos eu vou introduzindo. Bom, então com a questão das disciplinas de graduação, tá? Eu acho que a linguagem Wolfram é uma excelente ferramenta para o ensino de engenharia, né? E, na verdade, qualquer área, né? Isso vale tanto para os componentes curriculares do início, né, do núcleo básico, quanto do núcleo profissionalizante. Eu vou dar exemplos depois, tá? Só resumindo aqui. As vantagens do professor, do meu ponto de vista, são a questão da preparação do material didático, né, os slides, enfim, diretamente no notebook. Tá? A preparação, a apresentação fica prática também, né? Vocês estão vendo que eu não uso, não sei, eu não faço muita questão de usar aquela apresentação de slides, eu gosto de usar o próprio notebook, né? Diretamente, assim, fazer continhas no meio e tudo. Sem ter que estar passando cada vez lá para. Mas é uma questão de gosto pessoal, né? A preparação de listas de exercícios eu achei muito prática, né? Venho achando, é muito fácil de. Tu inventa um exercício novo e tu já encontra a resposta com matemática, né? Verifica. E futuramente eu pretendo, né? Acho que também vai ser uma vantagem poder postar esse material diretamente na web, né? Isso aqui eu botei como trabalho futuro. Provavelmente semestre que vem eu vou fazer isso. E para o aluno, eu pretendo começar a explorar, então, que eu não fiz ainda, né, o uso da linguagem Wolfram, né, na Cloud, para resolução de exercícios, né, postar material, desenvolvimento do pensamento computacional, inclusive em disciplina de algoritmos e programação, a gente tem bastante coisa que dá para trabalhar junto aqui. E eu acho que, claro, um treinamento com uma ferramenta muito poderosa, né, para os alunos é uma oportunidade de trabalhar assim. Pena que não tenha o acesso ao matemática propriamente dito, né, no desktop, pessoal. Mas, enfim, quem sabe futuramente. Bom, os componentes curriculares onde eu já comecei a utilizar a linguagem Wolfram, teve uma disciplina de robótica, que é a robótica de manipuladores. Eu ministrei mais de uma vez no curso de tecnólogo em automação industrial, na unidade de Porto Alegre, e na unidade de Novo Hamburgo também, como outra cidade próxima. Teve 2, 3 edições, na verdade, e eu comecei a usar, mas só principalmente para conferir respostas de exercícios e coisas assim, tá? E métodos numéricos, não, métodos numéricos agora foi a única disciplina que eu ministrei no primeiro semestre, agora em plena pandemia, né, na unidade de Guaíba, e aqui sim eu comecei a desenvolver bastante coisa usando exclusivamente notebook, né? Alguma coisa ainda com PowerPoint, mas muito material novo com notebook. E a álgebra linear que eu estou ministrando agora, né, ministrando que vem de novo, também, eu estou ainda aproveitando o material que eu tenho com PowerPoint, mas aos poucos eu vou migrando tudo para os notebooks, que eu acho que é muito mais interessante ter tudo ali, a gente poder, enfim, é bem mais prático de trabalhar, né? Então, no caso da robótica industrial, como eu falei ali, eu não fiz muita coisa, né? Foi ano passado, ano retrasado, mas em métodos numéricos, sim, tá? Eu passei a preparar o conteúdo todo usando notebooks, a lista de exercícios todas, tá? E eu vou dar alguns exemplos, então, de uso aqui. Alguma coisa que eu peguei aleatoriamente, assim. Então, por exemplo, na decomposição LU, né? Isso aqui simplesmente eu vou escrevendo, né? Vou, enfim, no notebook, aquela coisa toda. Eu não necessariamente uso a melhor forma aqui de. Eu poderia, por exemplo, converter, tá? Para a forma tradicional. Às vezes dá certo, mas às vezes ele altera a ordem, né? Enfim, nas equações e tudo. Então tem que cuidar bastante como faz. Tá? Mas eu estou testando várias formas de fazer isso aí. Às vezes eu uso o texto, né? Às vezes o input mesmo, enfim. Aqui, uma coisa que eu notei é que os alunos gostam quando tem a coisa bem mastigada, pelo menos 1 ou 2 vezes no início, né? Então, por exemplo, que eu monto, claro, as matrizes, tudo, eu faço passo a passo, né? Toda a regrinha, tudo certinho, e isso ajuda bastante eles, né? Eu sei que o colega, o professor Márcio, lá comentou alguma coisa sobre, né, que a parte mecânica, né, até, hoje em dia não é tão importante, né? Acho que foi nesse sentido que ele falou, que os alunos podem se preocupar em coisas mais conceituais e tudo. E, claro, tem esse último livro agora do Conrad Wolfram, né, do Maths Fix, que é muito interessante também, ele vai nesse sentido de que a máquina tem que fazer aquilo que ela é feita para fazer, né, que ela calcula muito rápido, então deixar as coisas mais nobres, por assim dizer, para as pessoas, né, para os alunos. Mas no início, principalmente no primeiro semestre, a gente nota que eles
gostam da coisa bem mecânica, bem passo a passo, menos boa parte dos alunos, né? Então eu resolvi fazer assim. E o próprio matemática ajuda a fazer, parece muito trabalhoso, mas acaba não sendo tanto, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é um texto, né? Mas, por exemplo, aqui se eu pego isso aqui, né, uma coisa que eu achei bem interessante, se eu ponho aqui, sei lá, isso aqui igual a alguma coisa, eu colo aqui e eu posso pegar e usar o Ctrl Shift Enter, então simplesmente aqui o Evaluate in Place, e ele calcula, né? Então a gente vai fazendo as contas, ele vai fazendo as continhas chatas todas para nós, né? Eu vou montando. Isso aí, né? Então esse recurso eu acho bastante útil em vários contextos, né? Parte matrizes também, tudo. Bom, então esse aqui é um exemplo de como eu faço coisa bem detalhada, tá? E eventualmente eu uso também isso aqui, ó, eu vou confiro a solução, usando, por exemplo, aqui o solve, né? Uso algumas funções tipo o sparse array, né? Enfim, a decomposição LU aqui da matemática, né? Isso aqui é uma função criada, mas aqui é da matemática, da linguagem Wolfram, enfim. E aí eu confiro as respostas, tudo por aqui, eu mostro para eles, né? Um outro exemplo aqui, a questão da acurácia, precisão, resultado relativo. Aqui eu peguei isso aqui de um livro, né? Eu adaptei, modifiquei a figura, adaptado do Chapra, né? Método de engenharia, e eu refiz todo, uma computação diferente aqui, usando aquele recurso de desenhado, matemática, que depois que a gente se acostuma, fica bem prático, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu assisti recentemente uma palestra do Stephen Wolfram, ele diz que parece que vai ter na 12.2, o Daniel Carvalho pode confirmar depois, vai ter uns recursos novos aí, não sei se é o Canvas, eu não sei como é. E facilita ainda mais o uso, né, o desenho, enfim, essa parte gráfica aqui. Então isso vai ajudar bastante para quem prepara a aula, né? Aqui tem um outro exemplo, a colaboração você vai mostrar aqui, né, com quantos bits, né, enfim, quantos dígitos, né, tu pode apresentar um número, então aqui, rapidamente, né, a gente pega aqui e faz um programinha, né, toda hora fazendo programinhos bem curtos, assim, e fica uma apresentação muito interessante, né, não precisa pegar um outro software, enfim, aqui já faz, está preparando a aula, já sai sofisticando um pouco mais, a apresentação tornando um pouco mais interessante, né. Aqui no caso da regressão linear, a questão de ajuste de curvas. Então, por exemplo, eu vou escrevendo texto aqui, eu uso muitos recursos de dividir. Claro que no Word tem lá, né, a gente pode fazer um sumário com as divisões, tudo, mas aqui fica muito prático, né? Eu já nem uso o Word mais para praticamente nada. Né? Tem o estilo que é seções, subseções, enfim, para fazer documentos, textos, é fantástico isso aqui, né? Então, torna tudo bem organizado. Então, eu uso bastante esse recurso, eu uso aqui enfim, essa marcação aqui para parte do texto. Aqui, por exemplo, eu quero fazer um exemplo rapidinho, peguei e fiz um gráfico, né? Eu gosto muito de usar esse recurso também aqui de inverter, né? Células aqui e mostrar só o output, né? Só a saída. Então fica bem clean, mas é claro, se eu quiser, eu posso, sei lá, próxima edição, eu vou lá, quero modificar alguma coisa, simplesmente eu tenho aqui o código. Acho que isso me ajuda bastante, né? Mesma coisa com gráficos aqui, enfim. Tudo mais. Então, eu acho que fica uma apresentação interessante, rápido de fazer, né? Comparando os editores de texto, aí tu vai para um outro ambiente, para um outro software, faz o gráfico, põe de volta. Não, aqui já faz tudo. Afinal de contas, é para isso que foi concebido, né? Pelo Stephen Wolfram e todo o pessoal de lá. Aqui mais alguns exemplos. Então, aqui nos quadrados, eu faço as tabelinhas bem rápido também aqui. Não é necessariamente o código mais eficiente, não me orgulho disso, mas às vezes é muito na corrida, então eu não tenho muito tempo para ficar, né? Desde que funcione, para mim tá bom. Futuramente, quem sabe, eu acabo sofisticando um pouco mais isso aqui, né? A entrada de fórmulas aqui está usando o que? Enfim, para mim isso ficou muito... Aqui é texto, né? Para mim está muito prático isso aqui. Tá? Bom, mais tabelas, coisas e tal, então fica bem limpo, bem organizado tudo isso aqui, tá? Aqui tem mais um código que eu fiz, enfim. Eu gosto de botar dessa forma aqui, um frame aplicado lá no final. Enfim, questão de gosto, assim, a estética de cada um, né? Bom, e finalmente eu mostro, por exemplo, isso aqui eu também dá para usar com o auxílio da linguagem Wolfram, né? Isso aqui eu não cheguei a mostrar para eles quando eu dei essa matéria, mas eu pretendo agora na próxima edição pegar o Matemática Online, né, o Wolfram Cloud, e mostrar um pouco disso aqui, do que é possível fazer programação junto com a parte da matemática, que é o foco aqui, né? Então, enfim, a ideia é mostrar como a gente pode resolver com pouco esforço, relativamente pouco esforço, esse tipo de coisa. Tá?
Depois tem a parte de álgebra linear e geometria analítica, que eu estou dando esse semestre aqui, né? No início da disciplina aqui, eu tinha bastante material preparado no PowerPoint, aquela coisa que a gente está acostumado a dar, né? Ano passado eu tinha preparado bastante coisa no PowerPoint. Se eu tivesse me ligado, eu já teria começado a usar o notebook desde aquela época, né? Teria economizado bastante tempo, né? Mas tudo bem. Então, eu comecei a migrar. Às vezes eu uso direto o material que tem no PowerPoint, mas às vezes eu gero material novo e ponho provisoriamente nos slides do PowerPoint, mas deixo, né, reservado no notebook para futuramente expandir no próprio notebook esse material. Tá? Então, basicamente, o conteúdo da matéria e as listas de exercícios. Né? Então, aqui, por exemplo, um cálculo da inversa, tá? Eu quero que eu dou uma matriz, então para tornar um pouco mais interessante, lá pelas tantas vocês já estão enjoando, né? Vocês estão começando a aprender, mas daqui a pouco eu enjoo de ver aquelas matrizes o tempo todo. Então, tentar fazer uma ideia de ficar um pouco mais interessante. Então, eu faço aqui uma visualização de uma matriz, né? E um código de cores, tá? E aí sim eu peço para eles fazerem tudo aquilo, né? Obtenha matriz de menores, matriz de cofatores, adjunto, determinante, inversa, né? Usar a formulazinha, né? Não usar uma coisa pronta. Tá? Sabendo que a matriz é a transposta da matriz A. Então, para calcular essas coisas em cima da matriz A. Então, eu fiz aqui É simples, né, de fazer isso aqui. Em alguns minutos a gente faz, enfim. E torna mais interessante a apresentação, né, desses exercícios. Um recurso também que eu uso bastante, que acho que vale a pena comentar aqui, é o Iconize, né? Então, a gente pega aqui uma parte do código e pode esconder. Isso eu acho muito prático, né? Então, por exemplo, eu não quero ficar mostrando, eu quero de repente fazer um comentário sobre o código com eles, eu não quero ficar mostrando tudo isso aqui, né? Então, eu pego uma parte do código e escondo, né? Então, a gente pode esconder só um pedacinho, o que quiser, por exemplo, se não quiser só mostrar isso aqui, né? Eu botaria ali o Iconize, enfim. Bom, então, essa é a ideia, tá? Eu estou achando bastante útil usar esse tipo de coisa. Aqui sobre a solução desse exercício, por exemplo, tá? A matriz é essa aqui e tudo. E aqui, no caso, eu gero já a resposta, para ter o gabarito, né? Aqui ficou um pouco grande, mas enfim, com todas as respostas ali. Tá? E dá para, muitas vezes eu testo aqui assim, né? Vamos testar, vamos ver se dá a matriz de identidade, ok. Tá? E uma coisa que eu uso, que eu achei bastante interessante, foi uma função, só uma curiosidade, assim, é uma função que eu não conhecia, descobri por acidente, que é o Invisible. Tá? Invisible, ele mostra o espaço como no mesmo tamanho da versão formatada, da expressão. Então, por exemplo, pegando essa tabelinha aqui que eu montei, né? Eu uso bastante aqui o grid. Aqui ele está mostrando tudo, né? Mas eu posso pegar e aplicar o invisible, onde eu não quero que apareça, e ele mostra aqui no caso, ó, eu peguei o invisible, né? O map. É isso aqui. Então ele esconde, vamos dizer, mas ele mantém a formatação. A gente não precisa ficar dando espaços em branco, ou linhas em branco, assim. Ele esconde, o aluno pode ele mesmo preencher a mão, por exemplo, nesse espaço aqui. Parece bobagem, mas é uma coisa que ajuda bastante em certos momentos que a gente está na corrida. Assim, né? E é um recurso que economiza um bom tempo. Tá? Outro exemplo aqui, na questão da ortogonalidade dos vetores, que tem produto escalar, né? Para mostrar que os vetores são ortogonais, ok. Só que lá pelas tantas, ok. Um gráfico assim já ajuda bastante, obviamente eu fiz isso aqui em matemática. Só que como eu tinha material no PowerPoint, eu adaptei, como eu falei antes, né? Eu peguei o material do notebook, eu fiz rapidinho no notebook, no rascunho, e recortei e colei a figura, e já ficou, o slide ficou um pouquinho mais interessante. A gente pega um exemplo de um livro, quer fazer mostrar a gente mesmo, né, fazendo um gráfico, enfim, para não usar a figura do livro, a gente pode fazer isso aqui, tranquilamente. Aqui é a demonstração da ortogonalidade de 3 vetores no R3, né, verificar isso por escalar 2 a 2. No PowerPoint, eu peguei isso aqui do matemática, né, fiz o programinha para plotar, e coloquei no PowerPoint. Mas o que acontece muitas vezes é que eu volto para o matemática, eu abro, estou gravando, estou mostrando no Google Meet, que for, eu volto para o notebook do matemática, né? E aí tem a vantagem de que a gente pode mostrar, por exemplo, vocês estão enxergando que eles são ortogonais, né? Bom, quem sabe a gente dá uma olhada aqui, esses aqui são ortogonais, vamos ver esses dois aqui, ó, eles também são ortogonais entre si, né? Então isso aqui eu acho que ajuda bastante para os alunos a parte de visualização, né? Às vezes no primeiro semestre mesmo tem dificuldade em plotar gráficos, então a gente vai explicando isso, acho que a abordagem fica muito mais interessante.
Aqui, por exemplo, se você quiser, você trabalha com produto vetorial, enfim, né, destacar um vetor, então está ali ele. Então, tudo isso é bastante prático, né, usando o notebook. Claro que no caso aqui, eu falei, eu estava usando o PowerPoint e, de repente, estou aqui usando, né, mostrando no notebook. Futuramente, eu pretendo usar só no notebook, no Matemática, né? E quem sabe até futuramente não preciso nem pagar a minha assinatura do 365 aqui da Microsoft, né? Para ficar só com isso aqui. Cada vez mais eu estou usando direto isso, tá? Bom, então assim, não sei se ficou claro isso, os exemplos são simples, né? Mas a ideia é mostrar que mesmo coisas simples podem ajudar. Eu tive já um retorno, né, de alunos, podem ajudar, às vezes o pessoal acha que ajudou bastante isso aqui, tá? São quase 4 horas, então eu queria comentar assim sobre os componentes nos quais pretendo utilizar a linguagem Wolfram a partir do ano que vem, tá? Eu vou ministrar tópicos especiais em robótica, por exemplo. Então, eu pretendo usar o ROS 2, né, versão 2 com o Coppelia assim, que é o antigo VRAP, né, que é um simulador de robôs. Eu já usei em outro software, em outra edição também, mas obviamente eu vou usar então isso aqui, procurar usar o máximo possível a linguagem Wolfram, enfim, os recursos, e também o ROS e o Coppelia. E, curiosamente, eu vou dar essa disciplina de epistemologia, tá? Parece que não tem nada a ver, mas eu acho interessante porque, não sei, na minha concepção dá para usar bastante coisa da linguagem Wolfram para auxiliar em termos de visualização, etc. Vou comentar isso logo em seguida. E na robótica industrial, talvez eu ministre de novo, então pode ter relação com essas outras coisas aqui. Bom, 10 minutos, é tranquilo, né? Eu vou só comentar aqui sobre os componentes curriculares que eu já ministrei, tá? E se eu voltasse a ministrar, certamente eu iria utilizar a linguagem Wolfram, só que isso foi ao longo de 2 décadas, enfim, tá? E essa é uma das desvantagens de a gente fazer vários cursos, né? Por exemplo, sou engenheiro, sou biólogo, mestrado em ecologia, mestrado em engenharia, doutorado em genética, doutorado em filosofia recentemente, então a gente acaba, né, tendo que dar muita coisa. Então, assim, nas exatas, aqui o que eu já dei na parte da vida, né? Futuramente, então, se eu puder eventualmente voltar de informática, eu já usei alguma coisinha, tá? Mas, enfim, tem muita oportunidade de usar, obviamente, né, a parte da vida aqui, a linguagem Wolfram, né? Nas humanas, com certeza também, tá? E até mesmo no trabalho de conclusão, tá? O Daniel Carvalho, se lembrar que ele conseguiu uma licença, né, temporária, agora nesse período de pandemia, um aluno meu começou a usar isso aqui, tá? Então, só comentar aqui sobre a componente de epistemologia, como eu falei, pode parecer meio estranho, tá? Usar isso aqui, mas eu vou pegar aqui uma parte aqui do treinamento, né? Então, falar sobre o nascimento da matemática na Grécia Antiga, né? Certamente eu vou explorar, usar funções da linguagem Wolfram associadas à geografia, a parte cronológica, né? Demonstrações da matemática na Grécia, esse tipo de coisa, né? Depois, mais adiante, Galileu e Newton, bom, com certeza, né? Modelos físicos, demonstrações, coisa e tal, talvez usando aquele material que tem no Wolfram Demonstrations Project, né? Tem muitos exemplos bons lá, impressionante aquilo. E se eu não me engano, o Stephen Wolfram comentou que tem alguma facilidade já vindo no 12.2, né? Eu acho que tem a ver com poder importar mais diretamente uma demonstração no próprio notebook. Isso certamente vai facilitar muito a vida de quem está ali dia a dia, né, trabalhando com a questão de preparo de aula, né? Bom, Maxwell, enfim, modelos físicos. E finalmente eu pretendo também aqui, tem a questão, é interessante, a disciplina de epistemologia, mas tem aqui, ó, basicamente é uma história da ciência, com a parte de conceitos, né? Então, espaço-tempo do Einstein, alguma coisa de mecânica quântica. Então, certamente tem bastante espaço aqui, bastante oportunidade para eu utilizar sei lá, vasta gama de recursos da linguagem Wolfram, né? Tornar mais interessante, talvez, o aprendizado deles, né? E, finalmente, a questão aqui nos tópicos especiais em robótica, né? Eu pretendo que eles usem um pouquinho da linguagem Wolfram, mesmo além daqueles outros softwares que eu comentei, né? Enfim, aqui tem a parte de robótica, um pouco de robótica industrial, né? A parte de cinemática inversa, dinâmica. Então, obviamente, aqui já tem muitas demonstrações prontas, inclusive, né? Sobre isso. Isso. E, finalmente, claro, tem ainda o System Modeler, né? Que eu gostaria de começar a utilizar alguma coisa em classe também de demonstrações, com a minha licença, claro, né? Isso aí não tem como eles necessariamente trabalharem diretamente com isso, tá? Mas, enfim, então seria isso, tá?
agradeço a intenção. Não sei, a minha apresentação ela é bem simples mesmo, só para mostrar que acho que eu estou meio empolgado com isso. Eu gostei nos últimos meses de trabalhar com isso aqui, me ajudou bastante, né? Então, sei lá, se alguém se interessar por isso, eu tenho algumas dicas aí. Então, agradeço e muito obrigado, pessoal. Muito bom, Alexandre. Excelente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz Daniel. engenharia de computação na graduação, né? Aham, E na engenharia de computação, é claro que a gente programa em praticamente todas as disciplinas, né? uhum. Agora, nas outras engenharias, engenharia mecânica, engenharia civil, enfim, elétrica, como que é essa coisa da programação, né? Como que é feito o ensino para os alunos de programar? Eles aprendem, eles só têm uma disciplina, eles costumam programar nas disciplinas? Como é que isso tem acontecido assim na engenharia, Ah, pois é, no então, assim, geral? se tu pegar a disciplina, minha experiência quando eu entrei na engenharia de computação, faz anos que eu não ministro algoritmos de programação, mas eu vinha ministrando ali no curso de Porto Alegre de engenharia de controle e automação e tecnólogo em automação também. E ali, claro, é uma coisa mais pesada. A gente tem, no engenharia de controle e automação, a gente tem três programações, né? Tem uma coisa terceira que eu não trabalhei, que é a orientação a objetos e tudo. Mas em outros cursos que eu já trabalhei, como engenharia de energia, processo de tecnologia, claro que a ênfase não é tanto nisso, né? Eles não precisam, a gente acaba usando o C, né? Mas também usa o Python, né? E o foco é um pouco mais prático, assim, né? A questão de trabalhar com dados e eventualmente o ideal seria incluir no emento talvez a questão da data science mesmo, né? Acho que seria mais interessante para eles, né? Mas para o pessoal mais da computação, de controle, tudo, obviamente tem que ser aquela abordagem mais tradicional mesmo, né? Muito bom. Gostei muito da sua apresentação. Você tem praticamente um livro pronto aí, né? O que a gente costuma fazer na Wolfram? Na Wolfram, a gente faz tudo em notebook, tá? É lógico, é o produto da empresa, a gente faz tudo em notebook. Normalmente, a gente começa com um notebook simples, coloca tópicos, coloca rascunho do que a gente quer fazer, e depois a gente vai fazendo passadas, e às vezes a gente passa para um, para outro, né? E a gente vai passando no material até que ele realmente se torne um material robusto, né? Mas é Uhum. assim mesmo, a gente começa com uma coisa mais simples, pegamos muita coisa pronta do site, né? Alguém já fez alguma coisa interessante, então a gente olha para ver referência, ver o que já tem pronto, e a gente começa a desenvolver a partir daí. E a nossa experiência também é que, assim, os alunos, mesmo alunos iniciantes, né? Primeiro, segundo ano de graduação, por exemplo, em pouquíssimo tempo eles são capazes de fazer projetos super sofisticados. Na hora que Uhum. eles pegam, entendem o conceito, né? E começam a entender como é que a coisa funciona, eles começam a fazer gráficos e análises assim realmente muito interessante, mesmo com pouco tempo de faculdade, né? Mesmo Uhum. com pouco ferramental ainda, com o ferramental básico ali do primeiro e segundo ano, eles realmente já conseguem fazer coisas muito sofisticadas, né? A gente tem visto isso bastante. Ô, Daniel, só queria fazer uma Muito bom, propaganda aqui no obrigado. final, tá? Daniel, se me permite. Sim, Dizer que, claro. que agora no resultado do ENAD, né, o curso de Engenharia de Computação de Guaíba, ele ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, né, e em oitavo lugar no Brasil. Então os alunos estão bastante Uau. motivados. Isso não tem a ver comigo, porque eu fiquei 5 anos dando aula em outras unidades, né, isso aí é graças aos meus colegas, enfim. Então de parabéns aí, mas a gurizada lá ficou bastante motivada com isso, né. Então só para dizer que é um bom curso lá. Isso é muito bom. No Brasil a gente precisa desenvolver tecnologia, né? A gente Aham. viu a apresentação do Alexandre. O Alexandre está fazendo um trabalho que é algo realmente muito sofisticado. É muito sofisticado. É tecnologia de altíssimo nível, né? E eles estão fazendo tudo aqui. Assim como temos a Embraer, a Vibras, enfim, Petrobras, nós temos várias empresas importantes, né? E que geram tecnologia sofisticada. E temos um campo muito grande, né? É bom que os Uhum. alunos estão se empolgando pela tecnologia, porque no futuro, para eles, é genial. As Uhum. possibilidades são muito grandes, né? Oi. Mas legal. Muito bom, pessoal. Eu vou mostrar um recurso aqui, pegando um gancho aqui, né, no que o Huffman falou. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Huffman, peraí, vou passar o meu usuário aqui como apresentador. E, ok.